O que é bom aparece, o que aparece é bom. A frase de Guy Debord nunca esteve tão em alta, ainda mais para se falar de política, quando a gente tem um personagem como Pablo Marçal em terceiro lugar na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, doutora em ciência política, e hoje a gente vai falar sobre esse candidato midiático, então vem comigo. Oi, gente! Eu imagino que vocês estavam com saudade, eu tava. Eu adoro fazer esses vídeos pro YouTube, que são vídeos mais extensos, a gente pode falar mais, discutir mais. E eu tô voltando, eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana e eu espero contar com os comentários de vocês aqui. Quem quiser me acompanhar, tem as minhas outras redes sociais aqui. Eu tô toda segunda-feira na Jovem Pan, às vezes na sexta-feira, tem a Band News lá de vez em quando. E segue me acompanhando por aqui pelas redes sociais que a gente vai conversando, tá bom? Queria dar um recado para vocês também. Vocês sabem que esse ano eu lancei aquele curso sobre Brasília, Entendendo Brasília, que é um curso incrível. Gente, o curso está incrível, de verdade. Foram 6 meses estudando, gravando, editando. E é um curso de Sarney a Bolsonaro, completíssimo, maravilhoso, assim. Eu tenho muito orgulho de ter feito ele. E então, se vocês quiserem saber mais, o link tá aqui. Tudo que vocês precisam saber sobre política. Também, em agosto, eu vou dar um curso sobre eleições municipais pela Dharma Academy. A Dharma, onde o CEO é o Creomar de Souza, que eu sou muito fã, né? Tô super lisonjeada por dar o curso na Dharma. Então, também, link tá aqui para vocês olharem lá, quem quiser se inscrever. Esse é ao vivo, tá? O Entendendo Brasília, ele já tá gravado lá, mas vocês podem dar as opiniões de vocês e a gente vai conversando. Vamos falar de Pablo Marçal? Vamos lá. Quem me acompanha há mais tempo sabe que a minha pesquisa de pós-doutorado foi sobre o Jair Bolsonaro, né? E, inclusive, eu enfrentei muita resistência da academia, porque eu pesquisava esse personagem, que era considerado um mito político, era um personagem extremamente midiático, e eu não vou entrar nessa seara de novo por causa do Pablo Marçal, sabe? Eu não vou vir aqui falar que o Pablo Marçal vai ser o prefeito de São Paulo, porque quando eu fiz uma pesquisa com o Bolsonaro, lá já enfrentei tanta resistência, mas eu vou dar alguns elementos para vocês pra gente entender quem é o Pablo Marçal. Vamos começar com o Guy Debord, né? O Guy Debord é o maior autor sobre sociedade do espetáculo. O que é essa sociedade do espetáculo? É a sociedade onde as relações, elas não têm mais aquela relação direta. São relações mediadas por imagem. E a única coisa que essa sociedade quer é produzir o espetáculo, é produzir o devir falsificação, que o Debord chama, a sensação de entusiasmo, sabe, de maravilhamento. Por que eu tô dizendo isso? Eu dei uma entrevista agora pra Band e eu tava falando justamente sobre política e futebol e a gente falou também sobre os políticos que acabam se associando a artistas famosos, como acho que foi o Biden agora, colocou na sua campanha o George Clooney e a Julia Roberts, acho que foi o Biden. Então a gente fala dessa sociedade do espetáculo. Por quê? Porque tudo hoje é produzido para ser amplificado. O Jair Bolsonaro, quando ele surgiu na mídia, tinha uma questão de que ele transformava até então um debate que era extremamente partidário. Então as campanhas eleitorais elas eram em cima de dados de saúde, dados de educação. O Bolsonaro trouxe para o debate político uma simplificação do debate através das mídias sociais. Então a política ela acabou se tornando de fácil acesso para as pessoas que até então não tinham esse acesso. E aí houve, obviamente, uma representatividade de um setor da população que não via nenhum personagem político na direita. Onde que o Pablo Marçal entra nisso? O Pablo Marçal, até então, para quem não conhece ele não gosta que chame ele de coach, mas ele é um coach, influenciador. A última vez que eu vi, eu acho que ele tinha 7 milhões de seguidores nas redes sociais, mas ele é um personagem oriundo dessa sociedade do espetáculo, é um personagem oriundo das mídias sociais. Ele ascendeu na política justamente através da força dele nas redes sociais, não num histórico político. O Bolsonaro teve mais ou menos o mesmo movimento, claro que ele teve 27 anos na Câmara dos Deputados, mas ele não teve uma eficiência política, né? Ele acabou sendo catapultado para ser um personagem validado na política através da visibilidade dele. O Pablo Marçal é a mesma coisa, com algumas diferenças, obviamente, né?
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê de novo analistas políticos e algumas pessoas oriundas desse meio de análise menosprezando a força do Pablo Marçal. A gente vive numa sociedade onde, de novo, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Lá em 2018, muitos, e eu digo assim, 90% das pessoas menosprezavam a força política do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tinha uma característica assim, ó, mesmo quando ele estava em silêncio, tudo que ele falava repercutia. O silêncio do Bolsonaro repercutia. Bolsonaro tá em silêncio. Manchete. Com o Pablo Marçal tá acontecendo a mesma coisa. Hoje o Pablo Marçal, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o Pablo Marçal é destaque em alguns portais. Tudo num aspecto negativo, mas tudo que ele faz acaba repercutindo. O que acontece nesse movimento? A mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. De tanto a imprensa bater, as pessoas começam a pensar, não, peraí, porque a imprensa hoje ela não tem o mesmo prestígio de antigamente, então as pessoas pensam assim, de tanto a imprensa bater nesse cara, esse cara tem que ter alguma coisa boa. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Né? Se a imprensa que eu não tô de acordo tá batendo nesse personagem político, alguma coisa ele tem. O Pablo Marçal, ele tem dos milhões de seguidores dele na rede social, que hoje são uma ferramenta importante, a gente tem que lembrar que uma grande parcela da população não vota por ser idosa, não tem um voto obrigatório, e é uma parcela da população que não utiliza as redes sociais, a parcela mais jovem utiliza, e nessa parcela da população o Pablo Marçal é muito forte, como foi o Bolsonaro com as redes sociais, né? E foi um defeito da esquerda, inclusive, que não entendeu as redes sociais, né? E o Bolsonaro conseguiu manusear isso muito bem. O Pablo Marçal, ele vem com essa mesma força, o entendimento das redes sociais que é tão importante nesse momento da democracia que a gente vive. Então, tudo que ele fala, tudo que ele faz, repercute. E repercute, inclusive, nos meios tradicionais que rejeitam ele. Tem uma força que está catapultando ele para terceiro, numa disputa para a maior prefeitura do país, maior prefeitura da América Latina. Um personagem que não tem histórico na política, como tem o Boulos, como tem o Ricardo Nunes e como tem a própria Tabata Amaral. Então, quando a gente ignora esses personagens, a gente está ignorando, inclusive, o próprio histórico do Brasil, que já elegeu Tiririca, elegeu Romário, elegeu aquele personagem do forró. Né? Eu publiquei vários artigos, né? A maioria dos meus artigos são sobre sociedade do espetáculo, porque o que acontece? As relações hoje, elas são através de imagens. Quem foi o grande personagem, ou um dos maiores personagens agora, no caso das enchentes no Rio Grande do Sul? Foi Pablo Marçal. Né? Então, é um personagem que se dá muito bem com esse novo momento que a gente está vivendo. Eu lembro que, quando foi aprovada a reforma da Previdência no Congresso Nacional, logo no início do governo Jair Bolsonaro, a maior parte da imprensa começou a conjecturar que o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara na época, poderia ser um candidato possível para a presidência da República em 2022. E eu falava que para o Rodrigo Maia ter cacife para chegar a ser presidente, ele precisaria se modernizar mediaticamente, porque ele não tem essa modernização, né? Ele é um político mais de bastidor, que tem aquela forma de fazer política mais antiga. Pablo Marçal não. O Pablo Marçal, ele não tem o histórico na política, mas ele tem a modernização midiática e muito forte. E aí, de novo, a gente pode falar assim, o Aristóteles falava, né? Todo homem é um animal político. A gente tem hoje uma complementação desse pensamento do Aristóteles, que é todo homem tem um potencial para ser animal político midiático. Né? Então, e o Pablo Marçal, ele entende isso muito bem, ele se adapta muito bem a esse meio, que é extremamente importante. O animal político midiático, ele começou desde que os meios de comunicação existiram. Então, a gente teve nos Estados Unidos o Ronald Reagan, que foi eleito presidente, entrou na Casa Branca, e era um ator de Hollywood. A gente teve o próprio Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, vindo dos cinemas. A gente tem o presidente da Ucrânia, que era um ator, era um palhaço, palácio ele é agora. Mas vocês entendem como o poder midiático ele sempre existiu? Qual é o grande problema do Ricardo Nunes hoje, que eu percebo nas minhas análises? Falta para ele uma modernização midiática. Na última campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, se vocês lembrarem, o Boulos começou a ascender muito forte. Por quê? Porque o Boulos, até hoje, foi o único personagem da esquerda que conseguiu entender as mídias sociais. Né? Então ele começou a brincar com a questão do invasor de terra
E isso caiu muito bem entre a parcela jovem da população. A parcela jovem da população, ela não quer uma discussão, por exemplo, sobre reformas subterrâneas que são necessárias para fazer em São Paulo para que não tenha mais enchente. A questão do PIB, a questão da economia, da taxa Copom, da Selic, tudo isso exige um esforço cognitivo muito forte. Essa política midiática, uma política de reducionismo, ele pesa 100 arrobas. Essa política de lacração, ela é muito fácil de ser compreendida, então as pessoas têm uma assimilação muito mais fácil. O Pablo Marçal, por ser um personagem midiático, ele transforma a política em algo mais acessível. Né? E as pessoas que já acompanham ele, que são 7 milhões e não é um número a ser menosprezado, essas pessoas já estão tendenciadas a apoiar tudo que ele fala. É a questão do Biden usar a Julia Roberts e o George Clooney na campanha. As pessoas que gostam desses atores, elas já vão automaticamente gostar do Biden. Então, Pablo Marçal, ele já tem um séquito muito forte ali que já gosta dele. Né? Então, as mídias sociais, elas são fundamentais nesse processo. A gente tem que lembrar que Pablo Marçal foi pré-candidato à presidência da República, teve 1% de votos lá, de intenção de votos, e um personagem relevante. Mas agora ele vem com força, de novo, um personagem que aparece na disputa para a maior prefeitura da América Latina, em terceiro lugar, sem um histórico político, não é um personagem que deva ser ignorado. Eu não estou fazendo aqui uma defesa do Pablo Marçal, como nunca fiz do Jair Bolsonaro, mas eu estou chamando a atenção para esse personagem e ele não vai desistir. Ele vai participar dessa campanha e a gente vai ouvir o nome do Pablo Marçal de novo, né? Ele tem direcionado toda a comunicação dele para essa campanha, mas a gente vive numa sociedade onde o Estado se transformou no teatro. É o estado de espetáculo, né? Como Schwarzenberg falava, o Roger Gerhard Schwarzenberg. O Estado virou um grande produtor de espetáculos. Tudo é extremamente pensado. E nesse estado de espetáculo, desses três personagens políticos, Ricardo Nunes, Boulos e Pablo Marçal tem uma característica muito importante, que é o entendimento dessas mídias sociais. Eu queria deixar como sugestão de leitura para vocês, obviamente, Maquiavel, né, o Príncipe de Maquiavel. A gente tem uma atualização, não é nem uma atualização, porque eu acho que Maquiavel é um dos autores mais atuais hoje em dia quando a gente fala de política, mas a gente tem o Yanni quando ele fala do príncipe eletrônico, né, que é o mesmo príncipe do Maquiavel, mas agora mais aberto para essas mudanças midiáticas, e o Pablo Marçal é esse príncipe eletrônico. Antes da gente se fechar na nossa bolha e ignorar tudo aquilo que é diferente, vamos prestar atenção nesses personagens políticos. Lá em 2014, quando o Bolsonaro apareceu para a grande mídia, eu chamei a atenção para o potencial dele, e era um potencial midiático. Agora a gente está vendo mais ou menos a mesma transformação em relação ao Pablo Marçal. Percebam, tudo que o Marçal fala acaba repercutindo, vira notícia. E aí eu encerro com Guy Debord. O que é bom aparece, o que aparece é bom. Se inscrevam aqui no canal, eu espero vocês aqui. Eu vou tentar fazer o vídeo pelo menos uma vez por semana. Se as coisas começarem a fluir, tomara que eu consiga fazer umas 3 vezes por semana, mas eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Deem uma olhada nos cursos, o Entendendo Brasília é sensacional, e o Entenda as Eleições Municipais com Creomar, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu espero vocês, se tudo der certo, até a próxima semana. Se inscrevam aqui, tá, gente? Um beijo!